A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que eu vos falo é o presbítero Marcos Vinícius. E nesse momento Deus tem uma palavra de cura para a sua vida. Deus tem uma palavra que vai te dar uma nova direção. Deus tem uma palavra para a sua vida que pode direcionar a tua vida para o centro da vontade dele. Então, no nome de Jesus Cristo, eu peço aos irmãos e às irmãs que fiquem até o final para aprender o que Deus tem para falar contigo através da palavra dele. Um simples versículo da parte de Deus para nossas vidas, e nós vamos estar lendo esse pequeno versículo em Salmos 25, versículo 15, que nos fala bem assim: os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Louvado seja Deus. Esse pequeno versículo, ele é muito rico. Se nós formos nos aprofundar na palavra de Deus, nós vamos aprender muitas coisas através desse pequeno versículo. Louvado seja Deus. O salmista Davi, ele retrata de duas coisas nesse versículo. Primeiro, ele diz que os olhos dele estão continuamente no Senhor, e logo após ele vai falar e ter a certeza e a convicção de que Deus tirará os pés dele da rede. E nós vamos aprender o que essa palavra ela quer nos falar. Louvado seja Deus. Mas antes, meus irmãos, para que você possa compreender de uma forma melhor, mais clara esse texto, eu quero falar para a tua vida que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho do Reino de Deus, toda a Escritura, toda essa palavra, de Gênesis a Apocalipse, toda a Santa Bíblia, ela foi inspirada por Deus, a fim de que Deus, na Bíblia, ele possa ser a base principal de quem lê e de quem prega e de quem guarda as coisas que nela estão escritas. A Bíblia Sagrada, ela foi escrita para nos direcionarmos para Deus. A Bíblia Sagrada, ela foi escrita para que o nome de Deus seja glorificado através da nossa vida. Tudo que foi feito e escrito na palavra de Deus foi para que o próprio Deus, que é a palavra, ele seja engrandecido, ele seja exaltado, ele seja glorificado pela nossa vida. Então a palavra de Deus, ela não é para promover o homem. A palavra de Deus não é para tornar o pregador, a pregadora, rico e rica. A palavra de Deus não é para promover benefícios para quem está pregando. Mas a palavra de Deus é para mostrar o caminho, a verdade e a vida. O caminho do céu, a verdade única que leva para o céu e a vida
que é o próprio Jesus. Ele é a existência da vida. Então, meus irmãos, tudo que nós aprendemos deve ser voltado para o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, meus irmãos, nós vamos ver que os discípulos, quando estavam na terra junto com Jesus, eles faziam a obra, a missão de Deus com base nos ensinamentos de Jesus, que é o próprio Deus. As dúvidas que os discípulos tinham era esclarecida pelo próprio Jesus Cristo quando eles tinham dúvidas. Eles chegavam para Jesus e perguntavam as coisas que eles não entendiam. Então, para nós entendermos o que está escrito aqui, nós devemos entender que tudo foi escrito e tudo foi testemunhado para o nome de Deus ser glorificado. Então o salmista Davi, ele fala, para dar base no que nós estamos aprendendo: os meus olhos estão continuamente no Senhor. Sabe o que o salmista Davi quer falar? Que a vida dele, que os pensamentos dele, que as atitudes dele e que os olhos dele estão continuamente guiados no Senhor Jesus. Por isso que nós vemos que em toda a Santa Bíblia, os apóstolos, os discípulos, nos aponta a nós olharmos para Deus, que é o autor e consumador da nossa fé. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele fala: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Então, os homens de Deus que viveram antes de nós, eles nos dão a direção através do Espírito Santo para nós sermos imitadores dele, como eles também foram de Cristo. Porque eles viveram e seguiram o modelo de caráter do Senhor Jesus. Então, assim como o próprio Jesus ensina nós olharmos para ele e sermos como ele foi, como ele é, os apóstolos, discípulos também deixaram algumas direções para nós tomarmos, por exemplo, o estilo e a forma de viver que eles tiveram quando estavam na terra. Louvado seja Deus. Então o salmista Davi, ele é bem claro quando ele fala: os meus olhos estão continuamente no Senhor. Ou seja, ele não está falando que os olhos dele, que a vida dele está voltada apenas alguns dias. Ele não está falando que os olhos dele, a maneira dele viver, está voltada para Deus apenas em algumas horas. Louvado seja Deus. Ele está falando que a vida dele está continuamente fitada no Senhor. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Eu posso te dar milhões de exemplos para que você possa entender porque a tua vida deve ser guiada e direcionada especificamente para Deus. Primeiramente porque Ele é o Deus da cura. Ele é o Deus do milagre. Ele é o Deus da causa impossível. Ele é o Deus da provisão.
Ele é o Deus do livramento. Ele é o Deus da providência. Ele é o Todo-Poderoso. E mais do que esses exemplos que eu citei para os irmãos, o maior exemplo de que a sua vida, os teus olhos, a tua forma de pensar e de viver deve ser voltada para Deus continuamente, é porque Deus se fez carne e morreu pela minha e pela tua vida na cruz do Calvário para te salvar da condenação eterna, para te livrar do fogo do inferno. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, para nós termos sucesso na vida, para nós obtermos sucesso na caminhada com Deus, com Jesus, através dos ensinamentos dele, os nossos olhos devem estar continuamente no Senhor Jesus. Para que Deus ele cumpra as promessas que ele tem falado desde os tempos antigos para a minha e para a tua vida, os teus olhos devem estar voltados para a vontade de Deus. Para você não desistir e querer parar de caminhar, a tua vida deve estar voltada continuamente no Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Porque Jesus, ele é o nosso Deus. E quando você entende que Jesus é Deus e que a sua vida deve estar voltada continuamente, dia após dia, hora após hora, segundo após segundo, meses após meses, anos após anos, você pode ter certeza que nada vai te parar. Você pode ter certeza que o espírito da morte, o espírito de confusão na tua vida, ele não vai prevalecer. Porque enquanto você olha para Deus e para a vontade dele, ele cuida das demais coisas da tua vida. Por isso que o salmista Davi vai falar: pois ele tirará os meus pés da rede. Ou seja, o salmista Davi está falando: a minha vida está continuamente voltada para o Senhor Jesus. Pois ele tirará os meus pés da rede. O salmista Davi, ele está falando de uma forma tão firme e tão convicta. Louvado seja Deus, que Deus, ele livrará a vida dele. Então, meus irmãos, nesse mundo há muitas redes, embaraços dos infernos que vêm para tentar tropeçar o teu pé. Nesse mundo que nós vivemos, há muitas armadilhas que tramam contra a minha e a tua vida para embaraçar a tua vida, para tentar te aprisionar, para você não crescer. Mas quando você entrega a tua vida para Jesus e determina no fundo do teu coração só olhar para Ele, só falar dele, só guardar o que Ele tem te ensinado, a mesma convicção que o salmista Davi teve, assim também ela brotará no meu e no teu coração. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, para nós vencermos o pecado, para nós sermos livrados e livrada das armadilhas que o inimigo trama contra a nossa vida,
com palavras, atitudes, vozes. Os nossos olhos, a nossa vida, ela tem que estar voltada para Deus. Porque em toda a Santa Bíblia, eu nunca vi um servo, uma serva de Deus que olhou para Deus, que teve a vida voltada para Deus, ficar desamparado. O salmista Davi, em Salmo 37, versículo 25, ele fala: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, e nem sua descendência a mendigar o pão. Ou seja, quem vive para Deus, quem acredita em Deus e deixa Deus controlar as dificuldades que passa, não é desamparado, não é abandonado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, esse Deus, ele é tremendo, ele é lindo. Guarde o que Deus falou contigo. Creia no que Deus está falando contigo. Porque muitas das vezes nós só paramos, os pensamentos de querer desistir só vêm na nossa vida. Muitas das vezes as dificuldades vêm e nós pensamos em parar, porque os nossos olhos não estão fitos em Deus. Porque os nossos pensamentos não estão voltados para Deus. Por isso que nós muitas das vezes queremos parar. Porque nós olhamos para o ser humano pensando que o ser humano vai poder fazer. Porque nós olhamos para o ser humano e pensamos que o homem vai poder nos ajudar. E se esquecemos que o ser humano é falha, pecador, que o ser humano pode nos desamparar, que o ser humano pode nos abandonar. Mas quem olha para Deus continuamente, quem olha para Jesus Cristo de Nazaré continuamente, sabe que nunca ficará só, sabe que nunca ficará sem saída, sabe que nunca ficará desamparado, sabe que nunca ficará preso nas armadilhas do diabo. Então o segredo para continuar de pé, acreditando que Deus tem o melhor para a nossa vida, é olhar para Ele. É nós abrirmos a Bíblia e nos dedicarmos à palavra de Deus. É nós irmos para a igreja, para a casa de Deus e termos uma vida de adoração, de louvor a esse Deus. Porque quanto mais você olha para Deus, menos os problemas têm força na tua vida. Quanto mais você olha para a palavra de Deus, menos as perseguições têm efeito na tua vida. Louvado seja Deus. Talvez alguns problemas, dificuldades, enfermidades estejam triunfando na tua vida porque você não está olhando para o Senhor. Mas a partir de hoje, em nome de Jesus Cristo, eu falo para a tua vida que se você olhar para Deus e fixar os teus olhos firmemente na palavra dele, nada dessas coisas negativas vai te parar. Nada desses pensamentos negativos vão poder te parar. Porque o Espírito Santo de Deus, ele te consolará. E Deus será glorificado em sua vida. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, guarde essa palavra e medite. Porque Deus quer que você viva coisas novas. Um caminho novo.
mas somente através da palavra dele.